Oi pessoal, eu espero que todos estejam muito bem. Para que vocês não me conhecem, meu nome é Carlo Barbieri Neto. Para vocês me ajudarem no crescimento do meu canal, para vocês deixarem um like e se inscrever, e ativar o sininho de notificação, e ativar o compartilhar, que está gostando desse tema desse livro Batalha Espiritual. Agora vamos continuar com mais uma parte de batalha espiritual. Nós deixamos. Já lembrei, vamos lá. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse: o filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, do inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Pois agora, eis que está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego e não vendo o sol por algum tempo. No momento instante caiu sobre a névoa e escuridade. Andando à roda, procurava quem guiasse pela mão. Então procônsul, vendo que sucederá, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Está aqui na página 60, está escrito Atos capítulo 13, versículo 9 até o 11, 9, 10 e 11. Um exemplo de uma ação restritiva ocorreu o jovem cristão, que ele trabalhava em uma empresa com diversos funcionários. Esse jovem tinha sua perspectiva cristã, ele estava desejoso de servir ao Senhor, com o ideal de todo jovem para trabalhar e construir sua família, ser um cristão. Por outro lado, havia uma moça que começou a se aproximar dele nos momentos livres do trabalho. A amizade começou, mas não demorou muito para os interesses da moça para serem mais explícitos. A tentativa de explicar que não estava interessado em ter sexo sem compromisso e pareceu aumentar a pressão da moça em seus conceitos cristãos ao respeito do assunto, que não surtiam efeito de compreensão, mas a moça insistia. O jovem começou a se sentir ameaçado, inclusive em relação à sua masculinidade. Em a sua casa, passou a orar. Em um momento mais ousado na oração, começou a expulsar aquele espírito de fornicação, e também começou a orar para que essa moça deixasse de obsessão. Alguns dias se passaram com ele, continuava a orar em casa com ousadia. Então observou que a moça começou a se afastar dele. Com o tempo que ele mudou de emprego, 2 anos depois, encontrou novamente a moça. Estava muito sorridente, abordou dizendo: que bom de encontrar você. E abordou dizendo: a sua atitude comigo me fez pensar muito. Sou grata a você por ter uma atitude cristã. Eu também sou evangélica. Podemos sintetizar o que houve, que este esquema estratégia, campo de batalha sexual, arma de defesa, resistência baixa, nenhuma. Resultado: com o tempo do oponente reflete a ação, sente-se envergonhado. No caso específico, se converte. Arma inimiga investida, tentação, sexo sem compromisso, ataque de arma de ataque, oração para que a pessoa se afaste e fique cega em relação ao desejo inconsequente. Atitude da maldição, nenhuma. Vamos ler aqui a quarta diretriz. A partir da terceira diretriz se depreende a quarta diretriz. A partir da terceira diretriz se depende da quarta diretriz. A cegueira trouxe a apreensão aos guerreiros sírios, mas também lhe trouxe a luz quando se viram
viviam cercados de diante das tropas de Israel, esperavam tratamento desumano, como estavam acostumados a infligir aos prisioneiros de guerra. Foram surpreendidos com tratamento humanitário, perdoado e pacificador, ultrapassando expectativas. Receberam propostas de voltarem para casa, sãos e salvos, e certamente engrandeceram o nome do Senhor. O que, se observarmos como Eliseu pagou o mal com o bem, dando-lhes pão e água, e paz, e retornou ao lar, veremos claramente lampejos do Evangelho do Espírito de Cristo nos profetas. Eis a quinta diretriz: excedor nas restrições podem trazer repreensão espiritual, o que é nós que é os que encontramos o seguinte relato. Aconteceu ao se completarem os dias em que devia ser assunto no céu, manifestou o semblante intrépida resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros de que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar para a pousada, mas não receberam, porque o aspecto dele era quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos de Tiago e João perguntaram: que queres que mandem? Desceu fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu, os diz: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do homem não veio para destruir almas dos homens, mas para salvá-las. Seguiram para outra aldeia. Quando os discípulos Tiago e João souberam que uma aldeia samaritana não foi hospitaleira, ofereceram para buscar excessiva os aldeienses, receberam uma repreensão do Senhor: vós não sabeis do que espírito sois. Ao fazermos o julgamento sumário, entendemos que a nós mesmos a condenação. Precisamos ter um espírito de disposição semelhante ao Espírito de Cristo, disposição altruísta. Podemos sintetizar essa diretriz por meio do seguinte esquema: campo de batalha, evangelização; arma inimiga, desinteresse; arma de defesa, paciência, esperar; arma de ataque, oração para que caiam as escamas; arma que não deve ser utilizada pelo cristão, proferir um juízo inflamatório. Está escrito na página 63, Lucas capítulo 9, versículo 51 até 56, e Judas capítulo 1, versículo 9. Certa vez eu estava observando um jovem para pregar o evangelho em uma praça. Ele estava indo muito bem, e algumas pessoas paravam para ouvir. Então o jovem pregador começou a direcionar a pregação para uma moça e disse: você vai para o inferno. Olha a roupa que você está vestindo. Até então não tinha observado a sua roupa. Realmente ela está com a pouca roupa, mas que tem isso. Mas com o benefício do jovem pregador, trouxe para preferir um juízo inflamatório. Será que aquela jovem foi embora constrangida, ficou menos suscetível a ouvir o evangelho novamente? Será que a abordagem do jovem pregador limpou o entulho para o caminho, o evangelho a ser ouvido? Essas são as armas restritivas. Tem um movimento certo. Certa vez que eu estava aconselhando um jovem casal na igreja, até a escola bíblica dominical, quando o jovem casal começou a congregar conosco, começou a ser assediado por uma seita. Então, durante o aconselhamento, chegou um diácono avisando que de lá fora está um membro da seita que
que estava desviando o jovem casal. Achei um absurdo e ousadia que aquela pessoa tomar essa atitude, mas pensamento pensando no bem do casal. Convidei para entrar, antecipei um militante da seita que tinha a dizer sobre cada ponto divergente a seita do Evangelho, e em seguida mostrei a resposta bíblica em questão. Eu conhecia profundamente a seita em questão. Minha exposição antecipada ao militante cria em seguida a resposta bíblica, a contra-resposta da seita, e novamente a finalização do assunto. A resposta bíblica trouxe constrangimento ao militante, com muito constrangimento. Quase 2 horas depois, ele simplesmente saiu bastante insatisfeito, com graças a Deus que não lhe fiz nenhuma ofensa pessoal, mas tenho certeza de que ele saiu dali com muito angustiado e conseguiu firmar o casal na fé. E tenho certeza de que, pela ousadia do militante, quando entrou na igreja, se não estivesse preparado, teria sido alvejado. Argumentações pela militante sectário. Nunca mais encontrei um militante da seita. Tenho orado por ele. A bondade desse militante sectário pode ser esquemado dessa forma: campo de batalha, evangelização, território adeptos de seitas recrutando os membros de nossas igrejas, arma inimiga, sofíssimas e ardes ilícitas, heresias, ataque de defesa de ataque, rechaçar falsos ensinos, fazendo uma exposição bíblica, arma de ataque restritiva, expor as falhas da seita militante, a exposição clara e objetiva, restringe ataque da seita, sucesso, jovem casal confirmado na fé, baixa, secretário militante da seita frustrado. A sexta diretriz esclarece que não há cabo de guerra entre Deus e quem quer seja, não há uma luta de forças para o bem e o mal, o bem sempre mais vencedor, pois tem Cristo como fundamento, o Criador imutável. Deus é Deus, eis que a mão do Senhor não está escolhida para que não possa falar, nem de surdo do seu ouvido, para que eu poder ouvir. A criação é a criação, a batalha espiritual acontece em meio à criação, batalha espiritual em meio da criação. Não podemos ficar inseguros quando quem vencerá, a vitória é certa. O que está em jogo são almas serem alcançadas pelo Evangelho e vencerem suas batalhas pessoais com o grupo, isto é, como a igreja. O Senhor é o mesmo e ontem, hoje será para sempre. Essa é a nossa garantia. Todo o livro de Apocalipse trata de profecias e também relatos que reportam desde a fundação do mundo. A figura pessoal de Apocalipse é uma grande batalha. Sequencialmente, cada espírito vai agregando uma vitória após vitória, batalha após batalha. Não há nenhum retrocesso do processo. Ao culminar na vitória final, Deus venceu cada batalha que vence a guerra. Vamos ler aqui. A sétima diretriz, como consequência da anterior, exorta a não confiar nas armas, mas em Deus. A página 63, capítulo 59, versículo 1 de Isaías, Hebreu capítulo 13, versículo 8, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, 17, versículo 8, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Veja como Paulo escreveu: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando nos sofíssimas. Nossas armas são poderosas em Deus, não em si mesmas.
não podemos depositar em fé em qualquer ação. Não deposite na fé de oração. Os 3 amigos de Daniel não tiveram tempo a partir da ameaça para orar, que foi anterior no comunhão de Deus, que lhe habitou em determinação de se manter fiel a Deus. Não deposite na fé de oração nas suas mãos. Não depositou fé na arca, mas observe que foi necessário que Deus fechasse por fora toda a garantia, garantia vem de Deus. Noé confiou em Deus, mas quando materializou nossa confiança, perdemos fracassamos, que foi o que aconteceu com Sansão. Ele disse a Dalila: nunca subiu a navalha na minha cabeça, porque nasceu de Deus deste ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e será de mim, de a minha força, me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Parafraseando Sansão. É como ele, meu chamado. Sansão poderia simplesmente dizer: o Senhor é minha força, como sempre fez a Davi. Então a história de Sansão seria outra. Não deposite em fé, em seu chamado deposite em sua fé. Veja o caso de Moisés, que ele estava procurando gramínea por causa da sua cerca, que se achava mais pasto da planície, talvez achasse nos lugares mais altos. Então chegou no monte Horebe, quando ocorreu o chamado de Deus para a sua vida, quem era Moisés, hebreu, filho de hebreus, destinado à morte por causa de uma batalha espiritual, mas a providência divina foi guardada. O filho de Faraó, e cresceu durante 40 anos, morou e viveu no Egito, conhecendo a história de seu povo. Sabia que sobre José, de escravos, subiu a posição de segunda pessoa no Império Egípcio, tudo que indicava que agora seria a vez de Moisés, com a vantagem de estar inserido na realeza por causa de um homicídio. Falaremos sobre mais tarde. Fugiu para Midian, onde constituiu a família e viveu mais de 40 anos. Mas quais seriam os pensamentos de Moisés durante os últimos 40 anos? Não seriam pensamentos de um derrotado. Pensamos sobre a oportunidade que havia perdido. Certamente que o Moisés passou 40 anos pensando nos estragos que havia feito ao plano de Deus. Talvez penasse sendo filho da filha de Faraó, herdando o trono para libertar o povo de Israel. Uma questão de tempo. Nunca se esqueça de uma coisa: nós podemos ser pegos de surpresa, podemos falhar em nossas batalhas, mas o Senhor tem planos mais abrangentes. Mas os planos dele não podem serem frustrados. O que Moisés viu no Monte Horebe, Moisés olhou que a sarça ardia de fogo, e sarça não se consumia, que viu a sarça que não viu que sumia. Quem era Moisés, que sua própria perspectiva era uma sarça do deserto secando sem valor, mas havia algo diferente naquela sarça. Ela ardia no fogo, mas não consumia. Se nós estivermos ardendo em unção, não vamos consumir. Era isso que Moisés pensava saber. Quanto ele achava que seria junco no Nilo, é o primeiro símbolo de frescor, é a juventude para Israel. Autossuficiência é um tropeço de qualquer procedimento na vida, que muito mais no ministério. A autossuficiência que prostou Moisés, mas ainda assim, Deus trabalhou na vida dele, e agora, sentindo-se não se junco,
apenas uma sarça secando no deserto. Ele estava pronto e Moisés se precisaria permitir que a glória de Deus envolvesse. Era hora de ter fé e não seu chamado, mas fé naquele que chama. Vamos continuar mais uma parte no seminário. Eu vou continuar no próximo vídeo. Mas eu espero de coração que tenham gostado. E até deixar o like, se inscreva, compartilhe com seus amigos. E até a próxima.